Graça e paz, boa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13. Que bênção, hein? Vinícius, se você puder virar mais um pouquinho ali, por favor, ou para lá, por gentileza. Obrigado, querido. Tragédias como essas que aconteceu ali em São Paulo, naquele voo, nos mostram que reparos e manutenções precisam ser levadas a sério. Existem áreas de nossa vida que não cabe gambiarra. Nós precisamos resolver de fato, se propor a fazer reparos que são fundamentais. No Brasil existem quase 50 estaleiros. Estaleiros são o lugar onde os navios param para fazer a sua manutenção, para que ele não naufrague no meio de uma viagem. Eu não sou fã de Fórmula 1, mas eu me lembro que quando criança assisti o Ayrton Senna, mas um dos momentos fundamentais para que o piloto conquistasse aquela corrida era ele fazer um pit stop, um tempo em que o reparo é feito, o abastecimento é realizado, se tem alguma peça a ser trocada. E eu tenho a impressão que o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo decide fazer um pit stop. Ele decide ancorar num estaleiro para fazer alguns reparos no seu próprio coração. E eu queria ler esse texto com você, na beleza da sua poesia, mas queria muito que nós entendêssemos o contexto dessa carta. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens, entregue aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, que ela encontre espaço, guarida em nosso coração. Ó Deus, que ela encontre vida, que ela, ó Deus, nos console, nos confronte e nos leve, ó Deus, ao conhecimento do Senhor, Pai. Fala conosco, continua a falar nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos, em no nome de Jesus. Amém.
É um texto lindo, querido, belo, de uma poesia, mas eu queria muito que você entendesse o que acontece, os 12 capítulos que antecedem o capítulo de número 13, e eu preparei um resumo. No capítulo 1, irmãos, Paulo, ele diz que a igreja está dividida, porque um grupo se dizia do pequeno grupo, da cela do Apolo, o outro grupo se dizia da cela de Pedro, e outro grupo se dizia da cela de Paulo. Era uma igreja que estava dividida, eles estavam disputando, e Paulo diz assim: está Cristo dividido? Foi alguém batizado em nome de Pedro, de Paulo ou de Apolo? Capítulo 1, no capítulo 2, irmãos, Paulo revela que era desprezado por esses irmãos. Paulo era desprezado por essa igreja que ele tanto amou, e ele diz: olha, eu nunca me portei no meio de vocês como o dono da verdade, mas o que eu fiz foi no poder do Espírito Santo, eu não agi com vocês com sabedoria humana. Capítulo 2, capítulo 3, Paulo diz assim: sabe qual é o problema? Vocês são carnais, vocês ainda agem como crianças ciumentas uma das outras. Capítulo 4, sabe qual é o problema de vocês, Corinto? Vocês são ricos, vocês são sábios, vocês são presunçosos. Como vocês preferem que eu vá e que eu trate vocês, com chicote ou com amor? Capítulo de número 5, Paulo confronta, irmãos, a imoralidade dessa igreja. Havia um filho que estava dormindo com a sua madrasta, e essa igreja é complacente, irmãos, e ele diz: olha, se vocês não resolverem, eu vou até aí, e eu vou resolver essa situação, porque não há espaço para a imoralidade na igreja do Senhor. Capítulo de número 6, irmãos, Paulo diz que os irmãos estavam ingressando na justiça, uns contra os outros, e ele diz: olha, vocês não conseguem conversar? Será que vocês não podem sentar para tomar um café e resolver as diferenças de vocês, sem levar essas causas para a justiça, para que o juiz resolva a demanda de vocês? Capítulo 7, irmãos, Paulo trata dos casamentos daquela igreja, casamentos em crise, irmãos. Capítulo de número 8, ele precisa dizer para os irmãos o que pode e o que não pode comprar no açougue, irmãos, o que você deve ou não comprar no açougue. Capítulo de número 9, Paulo diz assim: enquanto eu estive com vocês, irmãos, eu tive que trabalhar e me sustentar, porque vocês sequer me ofereceram o sustento. Vocês são mesquinhos, vocês são miseráveis. Capítulo de número 10, Paulo combate a idolatria que havia no meio daquela igreja. Capítulo de número 11, Paulo diz que na ceia do Senhor, irmãos, quem chegava primeiro enchia a pança, ficava bêbado, e quem chegava depois não tinha o que comer e o que beber. E ele diz: olha, vocês não têm o que comer em casa. A ceia do Senhor havia se transformado, irmãos, numa farra. A ceia do Senhor. Capítulo de número 11, irmãos, Paulo nos diz que aquelas pessoas estavam competindo para saber quem tinham os melhores dons, quem eram os melhores, os profetas, os sábios, os doutores. E nós chegamos, irmãos, no capítulo de número 13. Eu tenho a impressão, irmãos, que depois de uma agitação no coração de Paulo, depois dele dizer: olha, vocês querem que eu vá com chicote ou com amor, ele faz um pit stop no seu próprio coração, e ele diz assim: peraí, deixa eu encostar aqui no estaleiro, deixa eu olhar para o meu próprio coração. Será que é esse o caminho? Será que é esse o combate que eu quero lutar? E eu quero ler novamente esse texto, irmãos, à luz dos 12 capítulos que antecedem. Eu passo a mostrar a vocês agora, meus irmãos, um caminho muito mais excelente do que tudo aquilo que eu disse até aqui. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu me comunique como o Silvio Santos, ainda que eu tenha a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei, é só barulho. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor,
O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não age de ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino, porque agora vemos num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, desses três, o maior deles é o amor. Paulo nos convida a um caminho único, que ele chama de o caminho mais excelente. E eu queria te convidar, os Titãs cantam, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte, mas Paulo está dizendo de uma outra necessidade da nossa caminhada, da nossa jornada espiritual, queridos. E a primeira coisa que o Espírito Santo ministra ao meu coração é que nessa caminhada, nessa nossa trajetória, nós precisamos estar abastecidos de fé. Em 2016, irmãos, nós assistimos uma outra tragédia, e eu me lembro com muita nitidez desse dia, porque eu estava em casa, e aquele plantão da Globo que nos dá taquicardia, nos dá angústia, entrou, e a notícia era que um avião com um time de futebol brasileiro tinha caído na Colômbia, e o Brasil parou e assistiu. E eu me lembro especialmente do William Vac, no último jornal da Globo, à época ainda, e ele começou a explicar as circunstâncias daquele avião, como era aquele avião, como ele era o plano de voo, e ele disse que possivelmente o que havia acontecido naquele acidente era uma pane seca, e me impressionou a capacidade dele explicar todos aqueles eventos, e depois eu soube que ele é piloto de avião, mas ele diz, olha, o que aconteceu foi que faltou combustível, e querido, quando falta combustível, quando nos falta fé, a nossa caminhada, ela se torna uma caminhada pesada. Jesus está com os seus discípulos, irmãos, e ele diz, olha, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Se 7 vezes alguém te ferir num dia, e 7 vezes essa pessoa te pedir perdão, e ela estiver arrependida, você tem que perdoar. E me impressiona, irmãos, a pergunta dos discípulos. Os discípulos dizem o seguinte, Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus está dizendo de perdão, e os discípulos, olha, para que a gente possa perdoar, para que a gente entenda, aumente a nossa fé. Jesus abastece o nosso coração de fé, para que a gente possa lidar com relacionamentos que por vezes nos paralisam. Sem fé, querido, a gente não caminha meia milha com ninguém. Sem fé a gente dá cotovelada mesmo no nariz do outro. Sem fé a gente não divide a capa não, a gente toma a capa do outro e vende. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse pit stop que Paulo faz é de uma beleza, irmãos, poética, mas é ao mesmo tempo de uma dureza consigo mesmo, porque ele diz o seguinte, ainda que eu distribua tudo que eu tenho, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, é somente barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, é só barulho. E barulho desagradável, irmãos. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu tenho a impressão, irmãos, que Paulo não está nos ensinando, e isso é muito bom, mas ouvir o Cid Moreira com a Bíblia.
A fé vem pelo ouvir o outro, ouvir o coração do outro, perceber o outro. Esses dias eu estava numa reunião de pequeno grupo, irmãos, e nós tivemos um momento tão especial. O irmão que estava ausente há alguns dias foi naquela reunião, e nós percebemos uma agitação, e com a Bíblia aberta, o texto aberto, nós começamos a conversar, e ele abriu o coração e falou: queridos, eu preciso fazer uma pergunta. Nós estamos aqui falando que nós temos que dedicar tempo a Deus, aos nossos irmãos, mas eu também preciso dedicar tempo à minha família, ao meu trabalho, e cada vez mais as minhas necessidades aumentam, os meus custos aumentam, porque os meus filhos estão crescendo. Como que a gente equilibra isso, irmãos? E naquela hora eu percebi que nós estávamos fazendo a teologia mais sincera que existe, irmãos, é a teologia da vida. E nós tínhamos naquele pequeno grupo um rapaz que estava começando a trabalhar, um jovem rapaz, no primeiro emprego, animado, e nós tínhamos outros 2 irmãos, um aposentado naquela semana e o outro que tinha dado a entrada para a aposentadoria, irmãos. E aqueles irmãos disseram da sua experiência, de como equilibrar o meu trabalho, as necessidades materiais que eu tenho, mas também se relacionar com o meu irmão, como priorizar a comunhão. E eu percebo que a fé, querido, essa fé que Jesus está dizendo, que nos abastece, que nos coloca em movimento, ela se dá nos relacionamentos, em ouvir o outro, em perceber o outro, em orar com o outro, abastecidos de fé. Se nessa caminhada, irmãos, nós não formos abastecidos de fé, nós teremos panes secas. Talvez a gente fique pelo meio do caminho. Dos versos 4 a 8, irmãos, Paulo diz que o amor é muita coisa, ele não define, mas ele diz quais são os frutos do amor. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não arde ciúmes, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não se ressente do mal. O amor não se alegra com a justiça, mas ele alegra-se com a verdade. O amor sofre, o amor tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. Salvo engano, Legião Urbana gravou essa música como um amor erótico, irmãos, de um homem e uma mulher. Eu já vi esse texto ser usado, irmãos, para justificar violência. O amor tudo suporta. Então se submeta a esse jugo, irmão. Vamos orar. Continue apanhando, mas fique quieto. Não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo não define o amor, mas ele nos mostra frutos de um amor que se entrega pelo outro. O pastor André fez isso esses dias aqui, nos explicou que a Bíblia trabalha com 3 ideias de amor, 3 expressões: o amor erótico de Cantares, e ali você vai ver a relação de um homem com a mulher, e o amor, a taça de vinho, e nós conhecemos do texto, a Bíblia fala de um amor filéu entre pessoas, uma amizade de lealdade, que exige um cuidado mútuo. Esse texto não fala de filéu, e não fala, irmãos, de amor erótico, ele está dizendo de um amor ágape, é de um amor do pai, de uma mãe, que se doa para o filho, e o filho, irmãos, nunca poderá retribuir um amor de pai e um amor de mãe. Papai e mamãe, não esperem que um dia o seu filho possa retribuir esse amor que você depositou nele. Essa é uma conta injusta, porque é esse amor ágape, que tudo sofre, que acorda de madrugada, que vai para o hospital, que passa dias internado. É desse amor que Paulo está dizendo nesse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O que nós podemos dar, irmãos, em troca desse amor ágape? E tendo amado os seus, os amou até o fim. O que nós podemos dar em troca, o que nós acrescentamos nesse amor ágape? Esse amor que Paulo está dizendo. O amor que é uma linguagem universal, irmãos. Você pode ir para a Rússia, você pode ir para Angola, você vai exercer amor, e as pessoas vão entender o que é amor, porque a linguagem do amor é uma linguagem universal. Eu cheguei esses dias de manhã aqui. Vamos testar? Estava muito frio, irmãos. Foi um dos dias mais frios do ano. E um irmão estava só de camiseta. Eu dei um abraço nele e falei: cabra macho, hein, não tem frio? Ele me deu um sorriso, não disse nada.
E depois, irmãos, eu observei que um outro irmão chegou com a sacola na mão, e por algum motivo eu fui no banheiro, irmãos. E eu entrei ali, o irmão estava abraçando o outro, e ele estava colocando uma blusa nova e bonita naquele irmão. Quem amou, irmãos? De verdade. Quem amou de verdade? Aquela cena mexeu muito comigo, irmãos, porque amor não é barulho, amor é atitude. Nós podemos definir a água, irmãos, a sua densidade, o seu volume, mas Jesus nos convida a beber da água. Nós podemos ter o ingrediente, a receita de fazer um pão, mas nunca dividir o nosso pão com alguém. Nós podemos entender o processo químico do fogo, mas nunca ser purificado por ele. O amor não é um discurso, não é uma teologia, não é uma doutrina. Eu leio esse texto, irmãos, na quinta-feira de manhã, e especialmente o verso de número 5 diz que o amor não se irrita. Na quarta-feira eu tive um dia muito estressante, eu suportei muita coisa em paciência, e o gás acabou, e um monte de coisa aconteceu, e situações, e o colega de trabalho atrasou 1 hora, e eu não consegui entregar o que eu precisava entregar. Eu tinha um compromisso aqui na igreja, não consegui vir, e eu cheguei em casa, e eu fui jantar com os meus filhos, e eles começaram a brigar por um pedaço de frango, irmãos, e discutir. Irmãos, eu fui tomado de uma ira. Eu bati na mesa e falei: cala a boca e come. Meu filho olhou para mim assustado. A minha filha começou a chorar, porque ela nunca tinha visto o pai daquela forma. E eu pego esse texto que diz que o amor, ele não se irrita, ele não se ressente do mal. Meus filhos não tinham absolutamente nada a ver com o que tinha acontecido durante todo aquele dia. Derramou suco na mesa, irmãos, que a minha vontade era enfiar o frango na boca deles. Come tudo esse frango. O amor não se irrita. Eu suportei o dia inteiro, irmãos, as outras pessoas. No verso de número 8, Paulo diz que o amor jamais acaba. Eu cresci com uma pessoa, irmãos, que desfrutou das mesmas oportunidades que eu, e foi alvo de um amor muito grande da minha avó. E quando adolescente ele começou fumando maconha, começou a beber bebidas destiladas, experimentou a cocaína. Em determinada altura ele foi para o crack, e perdeu moto, perdeu família. E numa das suas viagens, no terceiro dia, ele senta no meio-fio, irmãos, e ele diz que, já sem tênis, só de short, ele diz que naquele meio-fio ele sentiu um cheiro da minha avó. Na verdade, ele não sentiu o cheiro, ele se lembrou de um amor do qual ele foi alvo. Ele me disse em lágrimas: Roger, eu me lembro dela pegando a sua e na minha mão e nos levando para a igreja. Há 3 dias, irmãos, na sarjeta, porque o amor jamais acaba. As pessoas se vão, mas o amor nos marca profundamente. O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas desaparecerão; havendo línguas, elas cessarão; havendo ciência, passará, mas o amor permanece para sempre. Essa semana o UOL fez uma matéria grande. Interessante como que Deus vai convergindo as coisas do nosso coração, né, irmãos? Falando sobre o amor. E ele pega desde os filósofos gregos até os da psicologia social moderna, e ele chega a uma seguinte conclusão, irmãos: que o amor é uma prática.
Tem muito pouco a ver com o sentimento, como sentir a vontade de amar, mas tem muito mais a ver com uma atitude. Amar é uma prática, é um exercício que nós desenvolvemos. O professor Michel não está aqui, mas ano passado, quando eu comecei a treinar, ele me entregou uma barra sem peso nenhum, e no final do exercício eu falei: posso tomar uma dipirona? Estava tudo doendo, irmãos. Ele deu risada, falou: não tem sentido, cara, você tomar, porque esse é o processo fisiológico, você está exercitando o músculo e ele tem que doer. Eu falei: eita, então vou sentir isso todo dia. Ele falou: não, daqui um dia o seu corpo começa a se adaptar, porque é uma prática, é uma atitude, é um hábito que você adquire. O amor é um exercício, irmãos, que nós vivenciamos. Sabe, querido, se não tiver amor no seu trabalho, ele vai ser tão somente um salário para você. Eu não sei se você está feliz com o seu salário. Se não tiver amor, o seu trabalho não vai transformar a vida de ninguém, não vai servir a ninguém, não vai abençoar a ninguém. Ele será tão somente um salário. Se não tiver amor, irmãos, a sua família vai ser um ajuntamento de hóspedes que come a hora que quer, que recebe quem quer, aonde quer, quando quiser. Se não tiver amor, a minha paternidade, a sua maternidade vai ser tão somente um sustento, comida na mesa, roupa no armário, escola paga. Se não tiver amor, irmãos, a igreja vai ser mais uma instituição como tantas outras. Nós ouvimos as igrejas dos Estados Unidos e da Europa sendo transformadas em cafeterias, em boates. Se não tiver amor, irmãos, o nosso casamento será uma sociedade muito conflituosa. Se não tiver amor, irmãos, a nossa vida será uma vida sem graça. Apocalipse, Jesus escreve uma carta a uma igreja imaculada, irmãos, a igreja de Éfeso. Ele diz: olha, eu admiro a obra de vocês, eu admiro a perseverança de vocês. Vocês não se juntaram aos maus, vocês não sentaram na mesa dos corruptos, vocês não se associaram aos odiosos deste mundo, mas eu só tenho uma coisa contra vocês: vocês esqueceram o amor. Arrependa-te e volta às obras do amor. No verso de número 12, irmãos. Porque agora nós vemos como num espelho. E o espelho aqui, irmãos, não é o espelho que nós conhecemos hoje, né? Nítido, que inclusive amplia a nossa beleza ou a nossa feiura. Mas é um espelho embaçado, como quem pega um prato de prata, um olhar embaçado. É dessa visão que Paulo está se referindo. Porque agora nós vemos como no espelho de forma obscura, depois nós veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois eu conhecerei como também sou conhecido. Se a nossa caminhada, querido, é abastecida pela fé, pavimentada pelo amor, ela deve ser guiada pela esperança. Esses dias eu conheci um aplicativo chamado Waze. Eu não conhecia, irmãos, e fiquei impressionado com a precisão dele, mas sobretudo porque você coloca o sotaque que você quer lá, né? Então tem o paulista, mano, tem o gaúcho, bate. Eu fiquei com o nordestino. Vai devagar, macho velho, radar na frente. Esperança é esse GPS, irmãos, que nos coloca diante do nosso alvo. A frustração, querido, ela é paralisante. As nossas experiências paralisantes que nos machucam, elas roubam a beleza
dessa viagem. Esses dias eu parei na frente da minha casa, irmãos, e tem um ipê amarelo, irmãos, e aquele gramado estava coberto de um ipê amarelo na porta da minha casa, e eu olhei para aquilo e falei, como que isso é belo, a beleza, irmãos, de você observar um ipê, a beleza da vida, da nossa caminhada, da nossa jornada. Quando nós perdemos a esperança, querido, Reverendo Caio Fábio diz que nós corremos 3 riscos. O primeiro dele é de nos tornarmos moralistas conosco mesmo, mas também com as outras pessoas. De termos uma percepção de um Deus mais parecido com um general e não com um Deus Pai, e aplicar esse Deus também na vida dos outros, mandando quem Jesus nunca mandou para o inferno. E o nosso risco, querido, é quando nós cairmos, nós não conseguimos nos levantarmos, porque a esperança já se dissipou do nosso coração. O segundo risco que o pastor Caio Fábio diz é de gerar um tipo de graça barata, um liberalismo que nos leva ao pecado, ou uma teologia que justifica o pecado, do tipo, se até o rei Davi, que é o rei Davi, caiu, por que eu não posso cair? Essa aspas é minha, não é do pastor Caio Fábio, tá? Se o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, fez tudo o que fez, por que eu não posso ter um deslize? Pode, se você enfrentar o gigante Golias, matar o leão e o lobo, você pode se comparar ao rei Davi, né? Um tipo de graça barata. E o terceiro risco, irmãos, e nós já caminhamos para o fim, é um evangelho social, irmãos, que coloca todas as nossas esperanças nesse mundo, nessa estação, no regime. Nós precisamos ser guiados pela esperança. A carta aos Hebreus diz que a fé é a firme esperança. Aos Romanos diz que a esperança, ela não nos decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O profeta Isaías, irmãos, diz um texto que mexe muito comigo, diz que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E eu olhava para esse texto, e a compreensão que nós temos de esperar, qual que é, irmãos? Espera o ônibus, espera acontecer. O que é esperar para a gente, irmãos? É sentar e esperar. Isso me intrigava, e eu fui pesquisar o que significava essa expressão, irmãos, e esse esperar aqui não é a tradução mais próxima, está muito próximo de esperança, de ir em encontro às promessas, de se colocar em movimento, de cooperar com Deus. Portanto, aqueles que têm esperança no Senhor, renovam as suas forças. Amém, querido? Você tem esperança no Senhor, Deus quer renovar suas forças, Deus quer reprogramar o nosso GPS, para que a nossa caminhada, para que a nossa jornada seja uma jornada cheia de vida, cheia de alegria e cheia de paz. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Você crê nisso? Verso número 13, Paulo diz: permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas ele tem uma vírgula. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Sem amor, querido, a nossa fé vira religiosidade. Sem amor, a nossa fé vira superstição. Sem amor, a nossa esperança, irmãos, vira ideologia. O tempo que nós vivemos, irmãos, é resultado de 3 grandes valores da humanidade: liberdade, igualdade e fraternidade. A direita abraçou a liberdade como sinônimo supremo, a esquerda abraçou a igualdade como valor supremo, e a fraternidade, a capacidade de amar o outro, de se colocar no lugar do outro, foi marginalizada. Paulo está dizendo que nós precisamos de fé, esperança e amor, mas entre esses 3, nós precisamos ter uma cultura de amor. E não é um discurso, irmãos, não é barulho, é uma atitude. E ela começa nos nossos relacionamentos mais próximos.
Quando eu bato numa mesa, mando calar a boca e comer, mas reconheço que preciso voltar atrás e pedir perdão. Eu conversei primeiro com a minha filha, e ela falou: eu te perdoo, pai, desde que você peça perdão para o Davi também. Eu falei: tá bom, filho, eu vou falar com ele. Porque o amor jamais acaba. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, nosso conhecimento é incompleto, mas quando vier o que é completo, o amor perfeito, então o que é completo será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Que esse tempo seja para nós, querido, um pit stop na nossa jornada, para que a gente faça os reparos, as manutenções necessárias, para que a gente não fique sem combustível no caminho, para que a gente tenha convicção do nosso alvo. O nosso alvo é o céu, irmãos, mas enquanto não estamos no céu, como nós iremos conduzir esse que é o bem mais precioso que você tem, que é a sua vida? Você pode ficar de pé? Nós vamos orar uma vez mais. Você pode fechar os seus olhos? Jesus diz que quem pouco se perdoa, pouco se ama. E o perdão é uma dimensão, é um fruto dessa atitude de amar. Perdoar é liberar. Perdoar é seguir adiante, é renovar as forças, a esperança. Perdoar não é esquecer, como nós queríamos entrar e deletar determinados arquivos da nossa vida, mas é dar a essas memórias novos significados, em amor. O amor visita o passado, nos alcança no presente, nos coloca no futuro. Cantamos isso nessa noite, daquele grande dia, mas enquanto esse grande dia não chega, nós somos convocados a trilhar esse caminho que Paulo chama de mais que excelente. Não sei como você chegou aqui nessa noite. Obrigado, querido. Se você precisa, como os discípulos, dizer: Jesus, aumenta a minha fé. Eu preciso me abastecer de fé, Jesus. Enche o meu tanque, porque eu caminhei muito tempo sem fé. Eu caminhei na força do meu braço, e hoje eu chego aqui para esse estaleiro, para essa reunião, e eu preciso que o Senhor encha o tanque, para que eu continue a minha jornada. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, e você tenha trilhado caminhos que não foram pavimentados pelo amor. Talvez o seu GPS precise ser reprogramado hoje. Sua esperança precisa ser renovada no Senhor. Eu não sei, mas eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. A máxima do Evangelho é que Deus é amor. Enquanto não experimentarmos desse amor, a nossa vida será tão cinzenta. Eu poderia dar dados para vocês aqui, irmãos, de pessoas que tiram as suas vidas nessa cidade. Poderia dizer de fatos que acontecem na nossa vida pastoral, de pessoas que perderam a esperança. Mas não se trata disso. Trata-se tão somente da decisão de amar, de ser alvo desse amor. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Talvez o Espírito Santo trouxe questões que precisam ser resolvidas na sua vida essa semana, em amor. Talvez você tenha machucado pessoas com suas palavras. Talvez você precise procurar essa pessoa e recomeçar. Dizer: olha, eu quero fazer novamente, eu quero fazer diferente. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Paulo percebeu, Senhor, que
mesmo a verdade, ela precisa ser dita em amor. Pai, nossos conselhos, nossos sermões são esquecidos, Pai, mas o amor, ó Deus, marca, sela uma vida. Nos ensina a amar, Senhor. Nós nunca alcançaremos, ó Deus, esse amor do Senhor por nós, mas nós recebemos desse amor e por isso nós podemos seguir, ó Deus, esse caminho excelente. Aumenta a nossa fé, Senhor. Não queremos andar somente pelo que vemos, mas ser abastecidos, ó Deus, por essa esperança que o Senhor traz no nosso coração. Não nos permita que as circunstâncias, as necessidades, as privações, Pai, nos faça paralisar a nossa caminhada. Enche-nos, Pai, da Tua esperança, mas sobretudo, Pai, desse amor, esse amor que faz amar, desse amor que faz perdoar, desse amor que faz repartir, desse amor que faz recomeçar, Senhor. Abençoa-nos como comunidade, que sejamos conhecidos, acima de tudo, Pai, como um povo que ama ao Senhor, e que a amar ao Senhor ama também os nossos irmãos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa porque por vezes nós ferimos quem nós mais amamos, Senhor. Muda o nosso coração, Pai. Muda o nosso coração, muda as nossas vidas. Queremos exercitar esse amor, viver esse amor, de modo que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Dá-nos uma semana. Dá-nos, ó Deus, restante de noite abençoado, Pai, guardado pelo amor do Senhor, Pai. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus.